Shalom, graças e paz, uma boa noite a todos. Feliz aqui por mais uma sessão dessa live que nós temos feito aqui no nosso Instagram. Lives que têm sido abençoadíssimas, lives que têm trazido a revelação dos céus sobre as nossas vidas, né? A princípio, nós estávamos somente falando sobre liderança de uma forma geral, né? Era o líder de uma forma geral, sendo dentro da igreja ou no seu âmbito social, seu âmbito familiar. E agora nós entramos nessa pegada aí dos 5 ministérios, essa convocação, na verdade, de um ensinamento que foi deixado para nós, para aperfeiçoamento dos santos dentro da congregação, dentro da igreja, e tem sido uma bênção. Deus ele tem se estabelecido junto conosco aqui em nossas lives e tem sido maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre o ofício apostólico e eu convidei esse convidado mais que especial para mim, que eu conheci há alguns meses, o apóstolo Valmer, e ele tem sido uma bênção na minha vida, uma bênção na minha casa, para minha esposa, para minha família, e tem refletido isso dentro da nossa igreja também, a Igreja Apostólica Creio. E com muito prazer eu convidei ele hoje para estar aqui juntamente comigo para falar sobre o ofício apostólico. Ele já está aqui, eu estou vendo que ele está aqui ao vivo, eu não vou perder tempo de começar esse bate-papo, já vou convidá-lo. Enquanto isso, eu estou esperando aqui os convidados, o Instagram, o convite para todas as pessoas online, enviar os convites. Temos esse logaritmo aí que vai trabalhando conforme tem estabelecido conexão conosco. Apóstolo Valmer já aí ao vivo conosco. E aí? Muito bem-vindo, apóstolo. Graças e Amém. paz. Obrigado pela sua dedicação em ter aceitado o nosso convite. Prazer meu amado. Boa noite, pessoal. Graça e paz. É um prazer enorme estar com vocês aqui, participando desse tempo, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, né? Os depósitos. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, vai abençoar a vida de todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Amém, amém. Graças a Deus, essa semana tem sido uma semana de bênção. Tivemos aí com a mestra aí, sua discípula, na terça-feira, falando sobre o ofício mestral. Foi uma bênção, o pessoal gostou muito. A igreja nos acompanha, graças a Deus, a igreja sempre entra. Estou vendo aí que já tem algumas figurinhas aí da nossa igreja também entrando. E segunda-feira tivemos com o meu amigo também, profeta e pastor Renato, falando sobre o ofício profético. Na terça-feira, a mestra também falando aqui conosco a respeito do ofício mestral. Quarta-feira não consegui ninguém para poder falar sobre o ofício evangelístico. Foi bem complicado, as poucas pessoas que a gente conhece, conseguir manter o horário, estabelecer aqui esse horário de 10 horas. Pulamos para quinta ontem, falamos sobre o ofício pastoral com meu amigo, pastor Bruno, foi uma bênção também. E hoje finalizando com o senhor, como eu havia lhe dito quando a gente estava conversando no convite, para mim seria muito importante na sexta-feira finalizarmos falando sobre o ofício apostólico e convidar o senhor, para mim é uma honra. Amém. Então vamos lá. O que vocês querem saber? Eu prometi o pessoal lá da igreja que hoje eu ia ficar quieto. Eu falo muito, eu acabo atropelando o convidado, fazendo perguntas, ou então colocando expondo minhas colocações, mas hoje eu prometi que eu ia deixar o senhor falar sobre o ofício apostólico, deixar o senhor nos ensinar, nos ministrar nessa noite. Amém. Então vamos lá, vamos tentar compartilhar alguma coisa aqui. Uma das coisas que a gente precisa compreender é que os apóstolos que têm sido levantados nesse tempo, eles não têm as mesmas características dos apóstolos de Jesus, né? Os primeiros apóstolos, né? Todos nós pertencemos a Cristo. Mas os apóstolos daquele tempo,
eram chamados apóstolos de fundamentos. Eles trouxeram toda a fundamentação do que a gente tem hoje como escritura sagrada do Novo Testamento. Os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, eles trouxeram toda essa fundamentação, né? Os apóstolos de fundamento. Hoje, os apóstolos que estão sendo levantados são chamados apóstolos da restauração. Por quê? Porque Sim. a igreja, quando ela se desconectou da igreja católica por intermédio de Martim Lutero, o que aconteceu? A igreja ela começou um processo inverso do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, na igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século ela começa com apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e, por último, foi o ofício pastoral. O ofício pastoral ele surge pela necessidade dos apóstolos precisarem se movimentar, né, indo de uma igreja para outra. Naquela época não tinha o que nós temos hoje, como avião, carro, né? Tinha que ser a pé ou por animal. Então, os apóstolos eles precisavam de alguém que estivesse conectado com a igreja e trouxesse essa graça, né, que a gente chama que é a graça da paternidade. Ser pais, né? Eu não falo ser somente pai, mas ser pais, todos os ofícios têm. Mas o ofício apostólico e o ofício pastoral são aqueles que dão o sentimento de família para a vida da igreja. Sim. Ok? Então, quando os apóstolos precisaram sair das igrejas, das congregações locais, surgiu aí, então, o ofício pastoral. E quando a igreja, né, católica tem aquele racha através de Martim Lutero, começou um processo inverso, que aí começa a se levantar os pastores, né? O pastor ele veio substituindo a figura do padre, né? Padre, pai, Sim. vem surgindo os pastores, depois vem surgindo os evangelistas. Quantas vezes a gente ouviu, né, falar de homens que tinham uma unção evangelística, né, como John Wesley, né, o fundador do movimento metodista, um homem que tinha uma graça poderosa para fluir no evangelismo. E foram surgindo durante a história vários evangelistas. Depois nós tivemos um levante muito forte de uma unção mestral, a igreja precisando realmente, né, dessa sistematização, dessa organização do crer da igreja. E depois a gente viu aí um movimento forte nos anos 70, 80, do movimento profético. Não sei se você lembra disso, de quando a igreja começou a se movimentar, né, com as comunidades cantando, né? Sim, sim. Toma a tua espada, toma o teu escudo, se prepare para guerrear. A igreja saiu daquela metodologia mais formal e começou a ter uma metodologia, começou a ter um culto mais livre, né? Uma liturgia mais livre. E isso foi um levante da igreja profética. Começou a se falar de novo sobre uma igreja que precisava ter o coração de Deus, uma igreja que fluía, né, de uma maneira sobrenatural no profético. E, por último, nos anos 2000, a gente começou a ter a restauração do ofício apostólico. O grande problema hoje das pessoas aceitarem o ofício apostólico é porque esse ofício ele foi confundido com cargo. Então, as pessoas elas acham que ser apóstolo é receber uma promoção. Ah, você é um bom pastor, você é o cara que tem uma igreja grande, você é o cara que está bombando aí. Então, vamos levantar você apóstolo. E não é assim, né? Existem pastores extremamente influentes, existem pessoas que não são pastores, são profetas, são mestres, são evangelistas, e os caras foram colocados em uma posição, e essa posição, além de trazer desconforto para eles, não explora o potencial que essa pessoa tem. Entendeu? Você imagine um mestre na posição de pastor. O quanto ele poderia render montando estruturas de discipulado, materiais para a própria congregação local ou para o ministério,
mas é engessar o cara na figura de pastor, o cara sofre por causa disso, né? Porque ele começa a ter que aconselhar, ter que lidar com demandas que a unção dele não traz essa liberalidade, não traz esse fluir, e o cara fica engessado. Então, quando começou a se levantar o ofício apostólico, muita gente começou a pensar, não, é uma promoção, é um cargo. Algo que eu gosto muito de dizer, o apóstolo, ele é um clínico geral, né? Ele tem a visão para levantar, ele foi estabelecido para isso, para levantar os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres, ok? Mas ele não é perito nessas áreas. Né? Eu gosto muito de Só dizer identifica, né, que apóstolo? é isso aí. É Identifica. identificar, treinar as pessoas, né? Ou seja, você lançá-las para o seu destino profético. E essas pessoas começarem a fluir como peritos. Os profetas treinando a igreja para se mover profeticamente, os pastores treinando a igreja para apacentar aqueles que chegam, porque é um grande equívoco que a gente tem hoje é pensar que os pastores têm que pastorear. Pastor deveria ensinar a igreja a pastorear. Profeta não tem que profetizar. Ele tem que treinar a igreja para profetizar. Entendeu? Para que nós tenhamos uma igreja profética. E a gente hoje ainda vive, né, dentro dessa estrutura meio engessada que as pessoas acabam, às vezes, impondo para nós isso, né? Pessoas, quando elas chegam para lidar com o pastor, elas querem ser pastoreadas. E elas não entendem o que diz lá em Efésios capítulo 4, né? Que Deus deu, né, alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim, com a finalidade de treinar os Aperfeiçoar. santos para a obra do ministério. Isso aí, o aperfeiçoamento, o equipar, né, dar estrutura para que os santos edifiquem o corpo. Então o apóstolo, ele acabou sendo colocado numa posição de estrela, é o cara que está numa alta posição hoje, é o cara que tem carro apostólico, que tem casa apostólica, um monte de bobagens, um monte de estrelismo, muita carnalidade, né? Quando não, os apóstolos são pessoas comuns, pessoas acessíveis, que deveriam trazer a fundamentação para que os outros ofícios pudessem estabelecer suas manifestações. Entende? Então, quando a gente lê, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 4, no Sim. capítulo 3, vem falando exatamente sobre a manifestação da igreja, sobre a manifestação dos santos. Né? Quem são os santos? Todos aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram salvos pelo Espírito Santo, esses são os santos, né? Inclusive nós. Só que dos santos, ele levanta os ofícios com uma finalidade, de que eles possam treinar os outros, né? E o apóstolo, ele é aquele camarada, né? Ou aquela camarada, pode ser uma mulher também, que tem aquele olhar de treinamento. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é que apóstolo ele não tem que ficar liderando, pastoreando a igreja, né? Porque hoje o que a gente tem é muito forte. Muitos apóstolos pregando, sendo ótimos pregadores para a igreja. E eles esquecem do nosso chamado principal, que é treinar os santos, treinar os outros ofícios e estabelecer toda uma organização de manifestação, ok? Sim. Então, o trabalho do apóstolo é treinamento. Estabelecer um presbitério maduro, um presbitério que entenda o seu chamado, incentivar esse presbitério a se aprofundar e a crescer dentro do seu chamamento, né? E organizar. A gente diz que os apóstolos eles têm uma unção de organização, né? Eles são muito chatos com algumas coisas, as coisas estão fora do lugar. Essa faz parte da unção, faz parte da manifestação organizar. Então, os apóstolos eles precisam deixar um pouco, como é que eu vou dizer, sem
sem ferir a nossa manifestação também. Deixar um pouco essa tensão dos púlpitos, né? E começar a treinar pessoas. Dar oportunidade também dos púlpitos para que pessoas se manifestem e ele, como apóstolo, fazer o gerenciamento desse treinamento. Você imagine se a gente pegasse aí parte de uma grande parte da igreja e a gente começasse a ter um treinamento sistematizado dessas pessoas para que elas pudessem se manifestar dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Ia ser muito legal, a gente ia ter muita gente pregando, muita gente cuidando de outras pessoas, entendeu? Então, tudo isso, o apóstolo tem que dar essa alavancada, né? Nem toda a igreja apostólica ela vai ter um apóstolo na sua congregação. Mas hoje, como a gente trabalha, né, com essa questão de paternidade, de aliança, uma igreja apostólica ela pode estar aliançada com o apóstolo e ela receber os direcionamentos de como gerar essa estrutura de treinamento. Então, eu posso classificar o apóstolo como um treinador do corpo de Cristo, um treinador que levanta outros treinadores para treinar o corpo, para capacitar o corpo. Sim, entendeu? E isso a gente, o senhor está falando, é extremamente legal assim a forma que o senhor está trazendo, por conta do esclarecimento, né? Todos os dias dessa semana que a gente está falando sobre os ofícios, eu tenho deixado bem claro que toda essa preocupação que nós temos na hora de impor o que a gente vai falar, para que não fira as pessoas que de repente pensam diferente da gente. Eu sempre gosto de lembrar, de frisar, que esse é o nosso posicionamento enquanto assunto, é o que nós entendemos e é o que nós aplicamos para as nossas igrejas. Mas eu achei super legal uma fala do senhor, quando o senhor disse que os pastores, por exemplo, eu estou aí falando sobre o meu caso, sobre o ofício que hoje eu exerço. Além de ter fundado a Creio, ser pastor e a imposição que as pessoas acabam colocando de forma natural, porque foi ensinado dessa forma, que eu devo estar ali o tempo inteiro pastoreando e não conduzindo elas a serem outros cuidadores de vida. Outros pastores cuidando das vidas, para que eu mesmo, como ofício pastoral, que hoje eu tenho sobre a minha vida, consiga administrar todo o restante. Isso é legal porque essa imposição, a gente falou sobre isso nos outros dias também, nas outras lives, essa imposição acaba atrapalhando a gente, né? Essa imposição acaba impedindo que esse fluir seja de forma plena. Sim, sim. E é engraçado, um dia eu estava conversando com o pessoal na igreja, eu estava falando exatamente que a gente permanece mais católico do que a gente pensa, né? Porque a visão que as pessoas têm da igreja evangélica é uma visão católica, né? É a visão do clero lá em cima, do clero conduzindo e o pessoal só sentado na cadeira, balançando a cabeça e ali, né, são as ovelhinhas de Jesus. Uma coisa que eu sempre falo é que Deus não tem ovelha, Deus tem filhos, né? Nós podemos nos comportar como ovelhas durante um tempo, né? Quando nós somos novos convertidos. Mas eu não vejo ninguém na igreja querendo ser leão, eu não vejo ninguém na igreja querendo ser águia. Por quê? Porque é conveniente para as pessoas Permanecer permanecerem nessa ovelha. posição, nessa zona de conforto, né? Essa posição de cuidado desacerbado que as pessoas querem ter, né? Porque o cuidado ele precisa ser bem dosado, porque tudo em demasia ou tudo em falta vai trazer desequilíbrio. E quando você tem pessoas que só querem ser cuidadas, essas pessoas não se desenvolvem espiritualmente. E o pior de tudo, Deus as trata de acordo com o seu tempo de novo nascimento. Então algumas coisas não estão rompendo na vida de pessoas
exatamente porque elas não estão se desenvolvendo. Elas estão Verdade. muito tempo no Evangelho, muito tempo nascidas de novo, e elas estão atrofiadas. A gente precisa, ao máximo, claro, respeitando as pessoas, isso que você disse a respeito de respeitar a visão, nós temos o nosso posicionamento, a gente precisa respeitar. Isso é extremamente importante, porque tudo que as pessoas defendem é o que sustentou essas pessoas até agora. Sim. Né? E quando elas estão defendendo, elas não estão defendendo apenas uma ideia, elas estão defendendo aquilo que a sustenta. Se aquilo desmoronar de uma hora para outra, o que essa pessoa terá para se sustentar? É isso aí. Então a gente precisa trabalhar com muita cautela, com muito amor, fazendo com que a mensagem que a gente está trazendo faça sentido na vida das pessoas de uma maneira prática, elas percebendo Cristo em nossas vidas, nas nossas atitudes, e a gente vai alcançá-los. Mas nós precisamos não de uma reforma, nós precisamos de uma restauração o mais rápido possível. Porque eu vejo Deus movendo a igreja em direção aos momentos finais que antecedem aí o retorno de Jesus, e a igreja, ela precisa se manifestar no seu propósito. A igreja precisa ser semelhante a Jesus. Só que para que a igreja seja semelhante a Jesus, ela precisa dos ofícios desenvolvendo cada um a sua parte. Olha que coisa interessante, diz em Efésios 4, diz assim, ó, assim ele designou alguns para apóstolos, estou lendo o versículo 11, tá? 11. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, definindo os 5 ofícios, ok? Cada um dentro da sua manifestação. Mas olha que interessante, o apóstolo, ele toca, isso aí, ele toca, não com o objetivo dele ser tudo, mas o objetivo de ele ser clínico geral e levantar pessoas que serão especialistas, entende? Mas esses 5 dedinhos, olha como é que eles se encontram. Ou seja, ninguém é maior do que ninguém. Um apóstolo ele não é maior do que um profeta, ele não é maior do que um pastor. Um apóstolo ele é diferente, ele tem uma função, um encargo diferente. Mas olha, eles se completam, eles se tocam, eles trazem firmeza para a igreja. Entende? Mas olha o que diz aqui, versículo 12. Qual o objetivo desses ofícios? Com o propósito de aperfeiçoar, equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, olha que coisa interessante, pastor. Não é o pastor que tem que fazer a obra. Não é o profeta que tem que fazer. O corpo de Cristo é edificado pelos santos. Ou seja, é o corpo trabalhando em prol do corpo. Sim. Entende? Mas olha o que diz aqui no versículo 13. Aí diz assim, até esse trabalho dos santos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, aqui conhecimento fala de revelação, revelação do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Então olha que coisa tremenda. O desejo de Deus é que todos nós amadureçamos. Todos nós sejamos desenvolvidos. Hoje as pessoas elas chegam na igreja achando que a igreja é uma prestadora de serviços. A igreja não é uma prestadora de serviços. A igreja é um centro de treinamento onde pessoas são equipadas para cumprir o seu destino profético. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um destino profético. E a igreja precisa ser esse centro de treinamento, aonde a pergunta, e aí, o que Deus chamou você para fazer? Se relacione com o Espírito Santo, se relacione com Ele, pergunte para Ele o que Ele quer de você, e nós, os ofícios, vamos conduzir cada um dentro do seu chamado. Cada um de nós vamos te conduzir a você manifestar esse destino, né, esse propósito. E aí diz aqui, ó, e chegamos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, qual é o objetivo da manifestação
dos 5 ofícios junto com os santos, que todos alcancem a maturidade. E qual é o padrão de maturidade de Deus? O padrão de maturidade de Deus é ser semelhante a Cristo. Amém. E não só ser semelhante a Ele, assim, porque você tem filhos, e esses filhos podem parecer com você no nível. Só que aqui a Bíblia está dizendo a medida da estatura, da plenitude, ou seja, a medida de Deus para nós é plenitude, é completude. Isso aí. Entendeu? É sermos completos. E esse é o grande desafio da igreja. Para que nós estamos levantando um presbitério? Para que a igreja possa ser completa, para que a igreja possa ser ativada na sua completude. Em que objetivo? Para que possamos preparar o mundo para a volta do Messias, para a volta de Jesus. Entendeu? Quando nós tivermos na igreja pessoas que se permitam e elas sejam trabalhadas, você imagine, eu estava conversando com o meu apóstolo, eu estava conversando com ele a respeito desse tempo que a gente está vivendo, né, onde a gente tem vivido coisas tão rápido e, ao mesmo tempo, a gente vê as coisas acontecendo, a gente consegue nem discernir a primeira coisa, já tem uma outra coisa acontecendo. E aí ele estava me perguntando assim, nós precisamos de uma voz profética? E aí eu disse para ele, não, nós precisamos de uma igreja profética. Porque uma voz profética, ela vai falar apenas em um ambiente. Se nós tivermos uma igreja profética, uma igreja que entenda o seu chamado, uma igreja que entenda que foi chamada para ser semelhante a Jesus, em cada lugar que essa igreja estiver, nós teremos uma voz profética. Amém. Entende? Cada lugar, na faculdade, no trabalho, aonde essas pessoas estiverem, elas entenderão que não estão ali apenas para trabalhar. À toa. Entendeu? Mas estarão ali para manifestar quem Cristo é. Quem é Jesus? As pessoas hoje elas precisam de uma mensagem tangível. A gente tem uma mensagem, né, oral, muito legal. Só que as pessoas hoje elas estão querendo ter experiência. Você lembra da Blockbuster? Daquela locadora que tinha? Famosíssima. A Blockbuster faliu, né? Famosíssima. Mas a Blockbuster faliu. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe por que a Blockbuster ela faliu e o cinema não? Já parou para pensar nisso? Não parei. A Blockbuster faliu porque ela não oferece uma coisa que o cinema oferece. O cinema não oferece só filme. O cinema oferece experiência. Quando você vai ao cinema, todo aquele ambiente, toda aquela preparação, som, aquilo te dá experiência. Isso aí. Então hoje, as pessoas quando lidam com crente, elas não querem apenas a mensagem, não querem o filme. Elas querem ter a experiência do filme, envolvê-las de tal forma que elas saiam dali dizendo, uau, esse é o filme da minha vida. Entendeu? Muito a legal. mensagem que a gente carrega, ela precisa ganhar sentido. Por que ela precisa ganhar sentido? Porque ela precisa ser tangível. Uma coisa que Jesus fez quando começou seu ministério, lá em Marcos capítulo 1, Jesus diz assim, ó, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o próximo, no que Jesus está dizendo, não era algo que estava chegando. O reino de Deus, ele é tangível. Quem era o reino de Deus? Jesus falou, muitos vão procurar o reino de Deus aqui, acolá, o reino de Deus está dentro. Porque Jesus foi o primeiro homem de toda a humanidade aonde Deus não estava fora. Deus estava dentro. Deus dentro. Então, o reino de Deus está aonde existe alguém com Deus dentro. Deus dentro daquela pessoa, fazendo sentido,
fazendo com que aquela pessoa ela viva uma mensagem prática, uma mensagem realmente que não seja apenas um discurso. Não, Jesus te ama, tá bom, cara, eu quero ver você me amando como Jesus. Se você é um pequeno Cristo, porque a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, se nós somos discípulos dele, ele é o mestre e nós somos os alunos. Então, como é que eu posso tocar Deus? O interessante, cara, é muito tremendo isso, porque olha que coisa interessante. Os discípulos estavam com Jesus e Filipe chega para Jesus e fala assim: mestre, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz assim: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não estão vendo o Pai? Hoje existe uma geração de Filipes dizendo assim: igreja, mostra-me o Pai. E aí nós vamos poder dizer: olhem para mim, porque eu tenho imitado a Cristo. Entende isso? Cara, é demais. A gente precisa disso, pastor, para a igreja ser relevante, para a igreja fazer sentido. Entende? A gente tem uma mensagem legal, a gente tem música boa, só que a gente tem uma propaganda ruim. Entendeu? Porque as pessoas ainda não compreenderam. O marketing não tá batendo com o produto que a gente tá oferecendo, né? É isso aí. Essa questão que o senhor está trazendo do tangível é muito demais, é muito demais. Muda toda uma configuração de que você possa tá imaginando com relação ao Evangelho e aquilo que a gente pode fazer para o Evangelho, por o Evangelho. A questão do tangível é demais, porque o senhor falando isso me fez lembrar, eu sou profissional em RH, mas numa época da vida eu me estressei com RH e fui ser vendedor. Claro, péssimo, não deu certo. Passou-se um tempo, eu percebi que não era a minha praia. Mas enquanto vendedor, eu precisava vender papéis. É o que a área de vendas, se tiver alguém de área de vendas aí vai entender, chamam que é papéis. Eu não vendia algo tangível, eu vendia um serviço para uma outra empresa. Então esse serviço não era tangível. E eu, como um bom vendedor ou não, para mostrar que eu estou vendendo ou não, eu precisava trazer aquilo, fazer com que o que eu estava vendendo, o serviço que eu estava vendendo, fosse tangível. E aí, quando o senhor falou agora, caiu assim a ficha do que isso. Me fez lembrar do que era isso, né? Vender uma coisa que a pessoa não está palpando. Parece que é só um dinheiro jogado fora, porque você não tem nenhuma recompensa. Você tem um documento, era só isso. E isso não era tangível. E trazendo isso para a gente, faz muito sentido. Muito sentido. Com certeza. E hoje, a gente vive numa geração extremamente sensorial. Então as pessoas, elas querem ver, elas querem ouvir, elas querem sentir, né? O advento da internet, tecnologia, tudo isso é muito bom, mas fez também com que as pessoas fossem muito dependentes daquilo que é visual, daquilo que é auditível, daquilo que traz realmente sensações, né? E se a gente não proporcionar essa experiência espiritual nos relacionamentos, eu não sei o que sobra mais pra gente. Porque as pessoas estão se decepcionando cada vez mais. Por quê? Porque elas ouvem uma mensagem que é apaixonante, uma história de amor, uma história fantástica, e elas vão lidar com a realidade de pessoas que se negam a amadurecer, se negam a avançar naquilo que nós fomos conquistados para ser, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses fala isso de uma maneira assim muito poderosa. E olha só que coisa interessante.
Deixa eu tentar aqui achar esse texto. Lá de, se não me engano, eu tinha lido Colossenses. Tá aqui, ó. Colossenses capítulo 1, verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Aí olha que coisa linda. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O que a igreja é? O corpo, e ele é o cabeça. Pô, beleza, isso aí todo mundo sabe, né? Mas disse assim, que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Com que finalidade? A fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia. Ou seja, que ele tenha o total governo, que ele seja único. Sobre quem? Primeiramente sobre a igreja. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja governada, não por sentimentos, mas uma igreja apostólica é uma igreja que tem propósito, que entende que é uma igreja profética, porque se move pelo Espírito, uma igreja pastoral, porque entende que foi constituída com um ministério maravilhoso chamado Ministério da Reconciliação, uma igreja mestral, porque foi chamada para discipular as nações, e uma igreja evangelística, que entende que tem o seu id. Sim. Entende? Se cada ofício fizer a sua parte, vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo poderoso, vai ser completo. Entende? Para isso, meu amado, que nós precisamos hoje levantar apóstolos, mas não apóstolos de título, mas apóstolos de ofício, entende? Então, assim, para aqueles que estão nos ouvindo e que vão escutar essa live posteriormente, que tenho certeza que ela vai ficar gravada, que as pessoas elas não fechem o coração para os apóstolos. Entende? Tem muito apóstolo estrela? Tem muito apóstolo que não entendeu o que é ser apóstolo? Sim. Mas existem homens que Deus está levantando que são semelhantes a Jesus. E nós precisamos acreditar nos frutos, porque a árvore é conhecida pelo fruto. O grande problema é que a gente olha somente para o título. Não olhe para o título. Olhe para os frutos. Discirna através dos frutos. Amém? Claro que nós temos o Espírito, e o Espírito nos ajuda a discernir a fonte de toda manifestação. Mas ainda que você seja uma pessoa ainda carnal, você consegue ver pelos frutos. Então, não feche o coração. Nós precisamos dos apóstolos para que haja uma restauração na vida da igreja, para que a igreja possa se levantar em completude e assim a gente possa cumprir o nosso propósito. Claro, se entendendo que não são só os apóstolos. Nós precisamos levantar profetas, precisamos levantar evangelistas, precisamos levantar mestres, né? Pastores nós temos em abundância, mas nós precisamos também levantar pastores que entendam qual é o seu papel. Qual é o seu papel? Amém? Você que está nos ouvindo, o papel do pastor não é ficar te visitando, meu amado, em nome de Jesus. Amém? O papel do pastor é treinar pessoas para que te visitem. Ele pode te visitar? Pode. Né? Mas o papel principal não é fazer isso. O nosso papel principal é treinar. Então a gente precisa de pastores que se levantem como treinadores, que entendam, que tenham paixão por almas, que tenham o cuidado realmente fluindo do seu coração, para que a gente possa ter uma igreja que a gente chama de igreja consolidadora. Quem é que trabalha com a consolidação? Os pastores. Os pastores que vão falar para nós com propriedade sobre amar pessoas, ter paciência com pessoas, né?
ir atrás do novo convertido, lidar com as demandas do novo convertido. É o pastor que nos ensina. Ensina a lidar com a ovelha, né? Mas vai chegar um momento que o pastor precisa dizer: vou passar o bastão. E eu passo o bastão para quem? Vou passar para o mestre, para que o mestre possa fundamentar, discipular. Entende? E tudo isso, essa estrutura, tudo que a gente está falando aqui, surge de onde? Apóstolos. Entendeu? A igreja do primeiro século só se tornou o que nós conhecemos nas Escrituras porque era uma igreja apostólica. Entendeu? E tanto que a Igreja Católica entendeu isso. Igreja Católica Apostólica, né? Só que ela se estabeleceu nos princípios de Roma. Sim. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Cristã. Estamos fundamentados em Cristo. Ele é a nossa base. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa fonte. Ele é tudo que a gente precisa. Ele tem a supremacia. Uau! É bom o senhor tá trazendo esse ensinamento, porque o pessoal da Creio que está aí, que eu estou vendo aí passando e comentando alguma coisa, já estão ouvindo aí, já ouviram no meu último discipulado de liderança, agora estão ouvindo aí a respeito do pastor passar o bastão e dizer agora vai lá e tomar conta das vidas. É isso aí, isso aí, isso aí. O pastor ele pode até fazer, mas ele tem que fazer por falta de gente para fazer. Agora a gente tem um monte de gente na igreja que acha que a igreja é um clube onde as pessoas ficam pagando uma mensalidade chamada dízimo. Vou pagar. Tem gente que fala até assim, né? Vou pagar meu dízimo. Vou lá. Não, gente. A gente dizima porque a gente tem que ter semente. E a gente está ali provendo para o propósito de Deus. Eu costumo dizer, pastor, que a igreja ela não é o reino de Deus. Mas a igreja, ela é o lugar de treinamento para que o reino de Deus se manifeste. Amém. Entendeu? Então nós precisamos de uma estrutura para que tenhamos treinamento, para que possamos salvar pessoas, para que possamos recepcionar. A gente quando casa, a primeira coisa que a gente quer é ter uma casa. Sim ou não? Sim. Então eu vejo as pessoas dizendo, não, eu não preciso da igreja. Você tem uma aliança com Cristo, você precisa ter um sobrenome, você precisa ter uma casa. Então, a família Creio é uma família que está em Cristo para discipular e fazer com que essas pessoas sigam o seu propósito. Aonde é o reino de Deus? Aonde elas estiverem. Mas a igreja é uma agência treinadora. Entendeu? Quando o senhor fala a respeito da nossa posição enquanto igreja, enquanto aqueles que levam o propósito de Cristo em qualquer lugar, isso é muito legal. Eu já ministrei isso lá na igreja e houveram algumas dúvidas dentro do discipulado, algumas dúvidas com relação a isso. Eu estava explicando para as pessoas que o importante... Eu vou lá atrás, numa situação super legal. Uma vez me perguntaram por que no meu Facebook não está escrito Pastor Luciano Nunes? E aí é a forma mais simples para eu explicar o que eu quero falar para o senhor, eu quero expor na live, na verdade, para ficar gravado. O Facebook, ele é da pessoa Luciano. Ele é o meu Facebook. E eu sou o pastor. Então, dentro do meu Facebook, onde as pessoas entram para poder ver a minha vida e o que acontece na minha vida, eles verão lá dentro que eu levo o evangelho. Da mesma forma, se eu estiver na faculdade, é super interessante. Eu acho que eu tenho cara de crente, só pode. As pessoas não têm dúvidas com relação a isso. Eu sempre achei legal isso, a questão de a sua vida, você com a sua própria vida, você ser uma carta que possa ser lida pelas pessoas, que eu estava na faculdade e eu sou super tímido, eu não falo muito, eu falo pouco, eu não me expresso, eu tenho que criar grupo, depois que cria grupo que eu conseguia me expressar, sempre tive essa dificuldade em escola, faculdade.
E aí, até que se criasse um grupo, alguém tinha entrado no meu Facebook, alguém tinha colocado meu nome, pesquisou e viu alguém me chamando de pastor no Facebook. Mas você é pastor? Identifica que é cristão, identifica que é pastor. Tá bom, então tem um pastor no grupo, mas ali eu era um aluno como qualquer um outro que estava estudando junto com eles. Eu preciso ter essa consciência de que eu vou levar o evangelho para onde eu estiver e nos locais onde eu estiver, e ali eu serei uma luz clareando aquela escuridão que vai haver ali. Então, a igreja, nesse sentido, esse corpo guiado pela cabeça, Jesus, nesse sentido, por onde eu estiver, eu propagar o reino de Cristo, e não somente dentro da igreja. Houve uma época, o senhor deve lembrar, em que ficou um movimento forte na igreja. Vamos sair das perdão, vamos sair das quatro paredes. A igreja precisa estar fora das quatro paredes. Show, muito bom, muito legal, apoio. Mas é aquilo que o senhor estava falando no início, não é tangível. Permanecia uma igreja montada na praça. Permanecia a estrutura, a mesma estrutura que eu tenho dentro lá do prédio da igreja, montado em um outro lugar. Não a igreja, não saiu das quatro paredes. Isso me fez. Eu fui criado na igreja tradicional, e quando eu conheci o movimento celular, foi algo que me atraiu muito. Foi entender que eu posso entrar na casa de uma pessoa e fazer igual os meus irmãos lá no início, de entrar dentro da casa das pessoas, de ali propagar o evangelho, e houve perseguição, não tinha mais como cultuar em templos e tinha que ser em casas. E isso me atraiu por conta disso, de entender que eu sou o pequeno Cristo em qualquer lugar que eu esteja. E isso é maravilhoso. E aí quando nós unimos esse entendimento aos 5 ofícios de fato, eu verifico o quanto a igreja ela fica una, o quanto ela tem unidade e consegue fazer com que isso caminhe, ande e propague de forma esplendorosa. Uma coisa que eu acredito muito, a igreja, ela, sempre quando Deus vai começando a fazer algumas movimentações, a igreja ela passa por extremos, né? Quando você falou essa coisa da igreja sair das quatro paredes, a igreja precisava entender que não era tirar o culto de dentro das quatro paredes e ir para a praça, mas a igreja ela ser um culto ambulante, as pessoas se tornarem um culto ambulante, né? Quando as pessoas entendem isso, e hoje a gente está começando a entender melhor essa questão de Cristo em nós, Cristo através de nós, aquela coisa do santo e do secular sendo derrubado, né? Isso aqui é coisa de ir para a igreja, isso aqui é roupa de ir para a igreja, isso aqui é coisa que se faz na igreja. Hoje isso está caindo e as pessoas estão entendendo que elas são igreja aonde elas estiverem, que o congregar tem o seu lugar, mas não substitui a sua manifestação aonde ela estiver, entende? Então hoje a gente está começando a chegar nesse equilíbrio, né, mais uma vez, mas eu acredito que o próprio Deus está se encarregando de trazer maturidade, né, para a igreja através da mensagem, levantando pessoas com bastante equilíbrio para trazer isso. Algo também que me chama muita atenção Jesus, agora me fugiu a mente. Nós estávamos falando sobre a igreja, eu ia falar sobre alguma coisa. A igreja saindo das quatro paredes, lembrei.
do título, né? Do pastor Luciano, aquilo que você estava falando, né? Às vezes as pessoas elas têm uma necessidade tão grande de se afirmar em algo e elas esquecem de ser, né? Você entendeu que Deus lhe chamou como Luciano e o que você carrega, a unção que você carrega, ela não determina que você é. Você é e por isso você manifesta. Sim. Né? A gente não tem essa coisa, não, vou estar aqui pastor, apóstolo, né? Você deve ter entrado no Facebook, tá lá, no Instagram, Valmer Ferreira. Por quê? Porque Deus não me chamou apóstolo Valmer. Esse não é meu nome é Valmer, né? E o que eu carrego é muito maior do que qualquer titularidade. Às vezes as pessoas quando me conhecem, elas falam assim, não, pastor, não, desculpe, apóstolo. Aí eu falo, meu amado, meu amado, não é o que você me chama que determina quem eu sou. Se você me chama de Valmer, se você me chama de apóstolo Valmer, se você me chama de pastor, presbítero, vice-querubim, sei lá o que você quer me chamar, não importa. Não é isso que me define. O que me define é a palavra que ecoa dentro de mim, dizendo, tu és meu filho e você é isso aqui. Ponto. Entende? E aí as pessoas às vezes ficam utilizando essa coisa do pastor, não, porque você tem que reconhecer que eu sou pastor. E aí eu utilizo até aquela coisa, não, você tem que me chamar de pastor para você me honrar. A honra não está em você me chamar. A honra tem a ver da maneira como você me trata. Isso. Né? A unção que eu reconheço, a unção que eu celebro, a unção que eu valorizo, e eu valorizo não chamando a pessoa de pastor, de apóstolo. Eu valorizo a maneira como eu lido com você, a maneira como eu lhe respeito, a maneira como eu lhe ouço. Tudo isso é honra. Né? Mas as pessoas acharam que botar lá pastor e ser chamado disso era uma maneira de honrar. E eu acredito que a gente pode honrar as pessoas assim, mas isso não manifesta a plenitude da honra. A gente precisa entender que a nossa identidade está em Cristo e parar de fazer questão de algumas coisas e começar a ser, ao invés de apenas ter o título. Verdade. Entende? É por conta disso também, apóstolo, que criou-se, também por conta de toda a ideologia católica que nós carregamos sem querer, e por conta também da situação dessa honra, né? Eu chamo bajulação, na verdade. Né? Eu falo muito isso lá na igreja. Pelo amor de Deus, não me bajula, não. Não me bajula porque dá para perceber e fica chatão, fica muito chato. Por conta disso que as pessoas tiveram essa necessidade de tentar resgatar o apostólico e criar e continuar criando essa como eu posso falar? Estrutura clerical. Eu não quero ofender das pessoas, de ser o maior porque é apóstolo e debaixo dele não tem outro apóstolo, só pode ter pastores e ter essa consequência. Eu estava brincando, eu não lembro qual foi a live de qual dia que eu brinquei falando que eu tenho terror em sentar no altar. Eu não gosto disso. As pessoas ficam olhando para você, você fica sem intimidado, né? Chega que você vai pregar, tem que estar lá na frente sozinho. E ainda sentado lá na frente, me incomoda muito. E aí, você ter essa questão de uma cadeira exclusiva para o líder oficial da igreja, cadeiras diferentes ao lado ou atrás, diferentes ao lado ou atrás, exclusivamente para mostrar que existe essa patente, vamos dizer assim, fica melhor, existe essa patente, ela precisa ser respeitada. Isso é muito complicado.
Isso nunca me atraiu, nunca me deixou contente, feliz, essa situação. E eu vejo que por conta disso, a tentativa de trazer o apostólico, ela na verdade trouxe um nome, mas em alguns lugares, deixar bem claro, em alguns lugares nós ainda vemos isso ser somente um nome. É um pastor, é um líder local que permanece tendo uma patente maior. Só isso. É isso. Eu acho que o apostólico, às vezes, e para algumas pessoas, vem como uma maneira dela se estabelecer unicamente sobre outras pessoas. Entende? Eu sou apóstolo, não existe ninguém acima de mim. Por isso que eu falei até sobre estrutura clerical, né? Porque a gente acaba criando outros papas na vida da igreja, né? Enquanto que Paulo, quando fala a respeito do seu chamado, do seu ofício, ele diz que ele é o menor. Sim. Ele diz que ele foi chamado para servir. Eu vou dizer uma coisa para ti, meu pastor. Eu tenho orado nesse tempo para que Deus levante não somente apóstolos, mas líderes com o coração de Jesus. Sabe? Pessoas que sejam humildes, pessoas que sejam mansas, pessoas que possam dizer como Paulo dizia: sejam meus imitadores, olhem para mim, eu aprendi com Jesus e eu estou passando para vocês o que eu aprendi com Jesus, sabe? A gente, infelizmente, vê uma deturpação dos 5 ofícios e é por isso que muita gente acaba tendo muita resistência. Quando as pessoas dizem para mim assim: eu não acredito em apóstolo, eu não acredito nisso, naquilo, eu digo para elas: eu compreendo. Eu compreendo a sua rejeição, porém, ela não vai fazer com que a situação mude. Ela vai fazer somente com que o que é verdadeiro não toque a sua vida. Entendeu? Porque quando a gente rejeita algo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas às vezes a nossa rejeição, ela nos priva de tocar e experimentar coisas que poderiam nos abençoar muito, poderiam transformar nossas realidades, né? Então eu digo sempre para as pessoas: aquilo que você rejeita, tente estudar, tente buscar, verifique se não existem referências que sejam boas, que possam realmente ser um exemplo daquilo que a gente está ouvindo, né? Porque existe o lado ruim, existe o lado bom. Não é possível que não tenha aí pessoas realmente que amem a Jesus e que entendam que não é apenas um título, mas precisa carregar encargo, precisa carregar compromisso, precisa carregar propósito. Se não tiver isso, não vale a pena ser. Não vale a pena você carregar um título, porque o título, sem o encargo, ele se esvazia do seu significado. E não adianta de nada. Entendeu? Verdade. Pura verdade. Pura verdade. Muito ensinamento. Para falar a verdade, sem nenhuma rasgação de seda, eu gosto muito de ouvir o senhor. Por isso falei, pessoal, vou me ater a não falar muito, me conter sentado, sem falar muito, porque eu quero já de antemão, a gente falou de tanta coisa, né? Comentamos aqui a respeito de tantas situações que um assunto vai puxando o outro. Sim. Mas pedir até perdão aos irmãos aí que estão nos escutando, a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas é porque uma coisa vai estimulando a trazer a realidade, né? As pessoas precisam entender que hoje o apostólico ele envolve muitas realidades e nem todas expressam o verdadeiro sentido desse sentimento tão maravilhoso, que é uma igreja que caminha nos 5 ofícios em
direção ao propósito que é ser semelhante a Cristo. Eu nunca esqueço de Romanos capítulo 8, eu sempre gosto de ler, de me lembrar a respeito desses versículos. As Escrituras dizem assim, Romanos 8, versículo 28 e 29. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. E aí, que plano é esse? Deus está fazendo com que tudo coopere, com que tudo haja de acordo com o seu plano, para o nosso bem. Que plano é esse que Deus tanto trabalha? E aí no versículo 29 diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. E aqui fala de um destino determinado antes da fundação do mundo. Que destino é esse? Para serem semelhantes à imagem do seu filho. Uau! Uau! É você entender que o plano de Deus para a igreja em te beneficiar é que você olhe no espelho e você só veja uma imagem: Jesus. E aí, com a finalidade de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma família de muitos filhos. E todos, sem exceção, semelhantes a Jesus. Amém. Na verdade, apóstolo, a gente não saiu do assunto, né? Nós estamos falando sobre o ofício apostólico, e como o ofício apostólico, como o senhor mesmo deixou claro, ele tange todos os outros, né? Ele na verdade, auxilia dando esse start, na verdade, nos outros ofícios. Nós caminhamos mesmo falando sobre todas as informações. Foi tudo uma junção de informação trazendo o ofício apostólico, com certeza. Mesmo que falamos sobre outros assuntos, acabou todos eles tangendo no mesmo sentido, que são os 5 ofícios juntos, unidos, para poder cumprir o bom caminhar dos santos dentro da igreja. E essa compreensão, na verdade, esse entendimento que nos faz sermos tão livres para poder viver o desejo de Deus na nossa vida. Esse entendimento não nos faz brigar, esse entendimento. Eu costumo falar isso lá na igreja, né? Matusalém é meu discipulador, e nós automaticamente linkados ao Senhor. Eu sempre explico isso na igreja. Eu, como pastor, eu poderia simplesmente, como pastor fundador, né? Vamos falar o claro, né? Como pastor fundador que criou a Creio, que estabeleceu ela, que plantou ela naquele lugar, eu poderia estar sozinho, dando as minhas próprias ordens, criando meus próprios pensamentos mediante a Bíblia, mas eu entender que eu não sou tudo, que eu sou o menor de todos, e que por isso eu preciso de alguém me discipulando, por isso eu preciso de alguém me ensinando, me dando direcionamento, norteando o meu ministério para que isso flua bem. Isso tudo me faz caminhar bem. A igreja Renovo do pastor Matusalém vai bem, a Creio vai bem, o Caminho Santo vai bem, e nós conseguimos viver tranquilamente, sem o medo e a preocupação. Por exemplo, como um dia uma pessoa me perguntou, né, mas você não tem medo do pastor Matusalém roubar a Creio? Não, que isso? Nós vivemos juntos, em unidade, vivendo o que Jesus nos deixou como ensinamento, para que possamos ser iguais a Ele. As pessoas mirabolam muitas coisas. Sua igreja precisa dar dinheiro. Por que você está vinculado para Ele? Você não faz tudo sozinho?
Rapaz, é muito melhor ser unido, aprender juntos, estar sendo completado por alguém que sabe mais do que você, entender que você não está sozinho, não precisa viver sozinho e caminhar ao lado. Minha esposa fala uma frase que ela me marcou quando ela começou a falar essa frase. É muito melhor você ter aliança. Em toda a sua vida, é muito melhor você ter aliança. Quando você encontra alguém e você cria uma aliança, você consegue completar aquilo que o Senhor já projetou na sua vida. Porque as nossas eu costumo falar essa palavra, as nossas esquisitices, né, os nossos manias, os nossos meios, ela às vezes nos distancia do nosso propósito, e aí tem alguém do seu lado que vai te conduzindo. Olha, calma, não é assim. Olha, calma, faz desse jeito. É melhor você fazer assim, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu já vivi no meu ministério. É melhor você caminhar dessa forma e tanger toda a nossa vida, todo o nosso ministério, reconhecendo os ofícios. Isso nos faz ser muito melhores e caminhar mais para o propósito de Deus do que ficar batendo cabeça, tentando entender propósitos humanos e que muitas vezes ferem, que muitas vezes magoam e não nos permitem crescer e chegar no objetivo que Cristo quer. Eu costumo, eu costumo. Tá melhor de ouvir assim, sem o fone de ouvido? Apóstolo, alguém passou aí dizendo que estava com algum problema no seu áudio, mas para mim tá normal. Agora sem o fone ou com fone tá igual. Beleza, então vou tentar falar aqui sem sem o fone de ouvido. A gente vive hoje numa sociedade muito, muito traumatizada, né? Os relacionamentos hoje, eles são extremamente difíceis, né? Então as pessoas hoje, para confiar umas nas outras, elas ficam muito temerosas. E isso, obviamente, é uma estratégia de Satanás, né? Eu sempre digo que o antídoto para uma picada de cobra vem de quem? Cobra. Da cobra. Ou seja, sempre que Satanás quer te afastar do propósito, ele vai fazer com que você se decepcione com pessoas, porque as pessoas que vão te abençoar, elas vão encontrar você muito ferido e muito fechado. Então hoje a gente vive numa sociedade extremamente marcada por decepções. E por que existem essas decepções? Primeiramente, porque a gente ama errado, né? A gente ama com expectativas. E, em segundo lugar, é que a gente não sabe, como é que eu vou dizer? A gente não sabe dar sem esperar nada em troca. Entende? Tudo pra gente é baseado... quando eu digo a gente, eu estou generalizando, tá? A gente está baseando em carência. As pessoas, elas vêm desejosas de serem amadas, não porque elas querem amar como Jesus ama, mas baseado em carência, né? E aí, quando você está desequilibrado, você não tem critério, né? Uma pessoa esfomeada, ela come qualquer coisa, Sim. né? Quando você não está esfomeado, você é criterioso. Mas uma pessoa ferida, uma pessoa carente, ela não tem critério. Então ela começa a abraçar tudo e a todos, e isso é perigoso, porque você começa a não discernir no espírito e você começa a se relacionar com gente que não tem a mesma motivação do seu coração. Entende? Então hoje a gente precisa não caminhar mais por carência. A gente precisa caminhar pelo espírito para que nós não sejamos saqueados no nosso propósito. Deus tem um propósito para nós,
mas o diabo também tem ciência disso. Uma das coisas que eu estava participando de uma célula agora, antes da live, eu estava conversando com o pessoal a respeito do que Satanás tentou fazer com Jesus, né, para matar o ministério de Jesus. Satanás não sabia da plenitude do que Deus estava organizando por intermédio de Jesus. Mas Satanás ele ficava atento aos sinais. Então, uma coisa que é fato, que Satanás ele não tem ciência da plenitude daquilo que Deus tem ao nosso respeito. Mas ele percebe no mundo espiritual os sinais. Os sinais eles estão visíveis. Então ele vai percebendo esses sinais e ele vai causando investidas. Então você imagine uma pessoa que tem um chamado para se relacionar, para abençoar a vida de pessoas. Como é que a gente abençoa? Através dos relacionamentos. E aí o que Satanás vai fazer? Ele vai sempre se antecipar, gerando medo, frustração, né? E aí você já vem com o teu coração fechado e aí você às vezes não consegue avançar exatamente porque no plano de Deus, é uma coisa que eu entendi, nós sonhamos, Deus planeja. Então no plano de Deus tem lá, olha, o Luciano tem que se relacionar, o Valmer tem que se relacionar. Mas se eu estou ferido, o que eu faço? Eu coloco todo mundo num saco de gato e digo, não, se eu me decepcionei uma vez, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Só que a chave está no relacionamento. Quando Jesus ora a respeito do que aconteceria conosco, né, orando pelos discípulos, ele diz, olha, Pai, que eles sejam como eu e o Senhor somos. Nós somos um. Nós somos um. Qual o nome disso? Relacionamento. Nós somos um. E que eles também sejam um, da mesma maneira que nós somos. Como que a gente vai ser um se a gente não tem relacionamento? Entende? E Satanás, percebendo isso, ele investe para que você cada vez mais se afaste dos relacionamentos, se isole, porque toda presa isolada, ela é muito mais fácil. Com certeza. Então você começa a ser uma presa de achismos, né? Aí vem os sofismas, você começa a ser preso por sentimentos. Então, é um problema tremendo. Eu compreendo, mas eu digo sempre para as pessoas, se você quer começar uma nova história, vira a página. Ah, mas é difícil. Permita que o Espírito Santo ressignifique. Por quê? Porque Satanás investiu na sua vida para te afastar daquilo que vai ser uma chave. Aquilo vai virar teu ministério. Entende? Então eu digo para você uma coisa, meu amado. Paternidade, né, entre pastores não é assenhoramento. É plataforma. Uau. Entende? É plataforma. Não é assenhoramento. Sabe, as pessoas pensam que você está aliançado com alguém, que isso tem que envolver patrimônio. A gente dizima e a gente oferta na vida dos nossos líderes por uma questão de entender o princípio. Eu dizimo na vida do meu apóstolo, da minha apóstola, né? Eu oferto, mas eu faço isso porque eu entendo que é um princípio que eu ensino e eu preciso viver. Mas essa não é a premissa. Essa não é a premissa. A premissa é quem exerce paternidade precisa oferecer ombros. E para que servem os ombros? Os ombros servem de plataforma para que os filhos enxerguem mais alto do que os pais. Uau. Entendeu? Com certeza. Se você tiver filhos que são menores que você, tem alguma coisa errada. Talvez não seja paternidade, seja senhoramento. Os filhos, eles precisam caminhar para serem maiores do que os pais. Não é isso que todo pai, toda mãe sonha com seus filhos? Não, eu vou trabalhar, eu vou investir para que você seja
melhor do que a gente, para que você não passe por isso, passe por aquilo. Espiritualmente é a mesma coisa. Os filhos, eles precisam se desenvolver nos ombros dos pais. Os pais pegam, suba aqui, enxerga, né? Começa a enxergar. Ah, eu estou enxergando o quê? Você está enxergando além de mim. Você está enxergando mais alto. Entende? Não foi isso que Jesus falou? Que nós faríamos obras maiores do que ele fez? O que Jesus estava fazendo ali? Manifestando a paternidade do Pai. O Pai sempre quer que os filhos façam coisas maiores. Entende? Então, que os nossos ouvintes aí se permitam, não deixe com que Satanás os domine por intermédio dos sentimentos. Muitas vezes foi uma investida e, meu amado, minha amada, não caia nessa investida. Abra seu coração, tenha discernimento, ore, peça a orientação do Espírito Santo. Com certeza ele vai te levar, vai te conduzir a ter relacionamento com pessoas que estão se transformando à imagem de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Muito bom, apóstolo, muito bom. Agradeço o Senhor por esse momento que o Senhor dispensou aí para nos abençoar, para nos ajudar, para poder falar conosco a respeito desse assunto que o Senhor fala com tanta clareza, traz esse conhecimento agradável para a gente, e que Deus ele continue abençoando o Senhor, fazendo o Senhor crescer, fazendo o Senhor prosperar em tudo. Que Deus ele retribua todas as obras das mãos do Senhor. Amém? Muito obrigado por essa contribuição. Nada, que isso. Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço por todo mundo que vai ouvir essa live aí depois. Eu sei que às vezes o horário acaba não contribuindo, as pessoas ficam cansadas, né? Mas Sim. quem for ouvir essa live aí vai ficar gravada, que você seja muito abençoado, que teu coração esteja aberto para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Não é tempo de ficar se lamentando. Abra mão da lamentação, abra mão da angústia. Nós somos da fé, e os da fé caminham por aquilo que ouviram do Espírito e não por aquilo que a gente está ouvindo nesse tempo. Que todos vocês sejam extremamente abençoados. Obrigado, pastor. Manda um abraço aí para a pastora Adriana. Eu queria aproveitar essa live aqui para fazer um convite. Posso fazer um convite para vocês? Claro, pastor, claro. Né? Queria convidar todo mundo aí que vai ver essa live. A gente vai ter uma conferência muito top aqui na congregação. E aí quero convidar você e a Adriana para participarem. Vai ser no dia 16, 17 e 18, agora do mês que vem, de julho, que é a conferência Mergulhados. A gente tem ouvido falar muito a respeito da graça de Deus, a respeito, né, de nos movermos por aquilo que Cristo é. E a gente vai estar trazendo um pastor muito bacana, muito exótico, mas muito bacana, que é o pastor Céu Fernandes. Ele é um camarada lá da Bahia, então ele é uma pessoa de Deus, e a gente vai estar fazendo esse tempo, vai ser maravilhoso. E queria convidar vocês para participarem. A gente vai ter as duas modalidades, né? Presencial, enquanto houverem vagas, e vai ter também a online, que a pessoa que se inscrever vai receber o link, né? Caso ela não queira comparecer na igreja por causa da pandemia, mas ela pode receber o link de todas as ministrações e assistir online e depois assistir com mais calma. Então, eu deixar esse convite para vocês e agradecer pelo maravilhoso convite. Foi uma bênção. Também, foi uma benção. Com certeza nós vamos sim, já tinha agendado lá, nós vimos o flyer que o senhor colocou nas redes sociais, a gente na verdade já está anotado já essa data. Vamos estar aí sim, Amém. com certeza. Só se vocês forem participar do presencial, só dá uma corrida, porque tem muita gente que conhece, tem muita gente que conhece o céu e já tem gente de fora fazendo as inscrições. Eu acredito que agora na virada do mês, que o pessoal recebe, né, aquela coisa toda, o pessoal vai pegar o presencial em cheio e vai todo mundo para o presencial. Se vocês quiserem, né? Caso vocês queiram assistir online, aí é sem problemas. Estou falando para o pessoal que quer ir para o presencial, que é o que eu gosto mais, né?
Com Em nome de certeza. Jesus. Período, período da Covid com as igrejas fechadas, meu Deus do céu. Foi quando eu aprendi a fazer live, na verdade, porque eu sou vergonhoso pra caramba. Fui obrigado a ser igreja na internet, mas quando foi presencial novamente, ainda não podemos abraçar como gostaríamos, mas nada melhor do que tá próximo um do outro. Tá passando, tá acabando isso, em Tá nome de acabando, tá Jesus. acabando, tá acabando. É, como o senhor já falou aí, quero só lembrar o pessoal, essa live vai ficar gravada. Nós fizemos na verdade, uma coletânea, né, das lives de mentoria para liderança no meu Instagram. Então, lá no GTV você consegue encontrar todos os episódios. Esse eu acho que é o 14, não me lembro agora. Todo dia eu esqueço qual foi o dia anterior, mas acredito que hoje é o 14. E depois de salvo, eu jogo para o YouTube da igreja. Se você procurar lá Igreja Apostólica Creio, você acha a nossa igreja. E você encontra também essa live para você estar vendo novamente. Às vezes o pessoal gosta de ver na tela da televisão, maiorzinho, fica melhor lá para poder estar Verdade. vendo. Tá bom? Deus abençoe. Segunda-feira a gente está de volta às 22 horas. Vamos estar com um tema novo e também vai ser uma bênção para as nossas vidas. Ok? Muito obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Fica com Deus. Shalom a todos. Amém, meu irmão. Shalom. Tchau, tchau. Glória a Deus. Tchau.